Maria para todos. Vamos reiniciar as gravações sobre as memórias do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Nós até então estávamos gravando, vamos dizer assim, em termos de Brasil, como é que foi a atuação do professor Plínio Corrêa de Oliveira no movimento católico, a atuação dele na Constituinte, mas assim em termos de circunscritos, a ação dele no meio católico do Brasil. Aliás, ele até comenta isso, começava a chegar da Europa essa infiltração progressista vindo da Bélgica, da Alemanha, sobretudo, da Holanda. Era preciso então fortificar o meio católico no Brasil contra essas más influências do liturgicismo, da ação católica, das equipes sociais, etc. Isso mais ou menos o que nós vimos até agora. Hoje nós vamos acenar por um outro aspecto da vida do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é como é que ele acompanhava então os acontecimentos mundiais. Ele acompanhava ele escrevia no Legionário, ele era a partir de 1935 o diretor do Legionário, responsável. Ele formou uma equipe e ele tinha como meio de informação o quê? Quais eram os meios de informação da época? Eram as agências telegráficas, a France Press, a Reuters, né? Eram as agências de notícias, distribuindo notícias vindo da Europa, e ele recebia, e com isso, lia também no Brasil o Estado de São Paulo. Com isso ele formava uma ideia de como as coisas estavam andando pelo mundo. Essa abordagem hoje, inicial, seria para dizer como é que o Dr. Plínio foi acompanhando, prevendo a Segunda Guerra, depois como é que ele acompanhou o desenlace da Segunda Guerra e quais foram, vamos chamar impropriamente, de conselhos que ele deu. Hoje se diria que ele seria um analista político, né? Um analista político, mas é mais do que isso. E esses conselhos resultaram, portanto, de uma análise dos fatos. É muito interessante porque aqui eu já entro na matéria. Então, por exemplo, a noção de quinta coluna. A noção de quinta coluna foi introduzida, a meu ver, pelo Churchill. Mas o Dr. Plínio abordava muito aqui a questão da quinta coluna. E ele prova no Legionário que a quinta coluna foi uma arma de guerra nazista muito, pelo menos, equiparada à aviação, à infantaria. Ora, a quinta coluna praticamente ninguém trata dela. O que era essa quinta coluna? Eram pessoas, grupos que ele tinha espalhados nos outros países, né? Portanto não era na Alemanha, não era na Itália. Essa quinta coluna que era para favorecer a ação do nazismo. Eram grupos de repercussão, vamos dizer assim, não é? Bem, esse é um ponto que o Dr. Plínio trata que é muito importante. Como é que pode um rapaz com 30 anos de idade vai analisar a situação da Europa e dar conselhos precisos e acertados? Outro ponto que nós temos que dar destaque na ação do Dr. Plínio era para tirar dos brasileiros essa ideia de que Brasil, 1930, 1940, o que é esse Brasil? O Brasil não era nada. Bom, do ponto de vista de Forças Armadas, poderia dizer isso, mas não é o que o Dr. Plínio comenta do Legionário e não é também o que um livro muito documentado que nós vamos ter que abordar aqui, o ex-embaixador brasileiro em Buenos Aires. Ele teve acesso a uma documentação muito reservada, hoje diria documentação reservada, ninguém tem, não é isso não, ele publicou isso em livro, documentação na época reservada, de como o eixo e sobretudo a Alemanha tinha mapeado toda a América do Sul, dividido a América do Sul, parece que 2 ou 3 Américas, mapeado todas as riquezas do Brasil, portanto riquezas minerais, portos, rios, tudo mapeado. Areia monazítica, tudo isso mapeado, por quê? Porque o Brasil era decisivo para os planos do eixo. Aliás, o Dr. Plínio analisa isso no Legionário, que a Primeira Guerra, uma grande causa da derrota, né, dos impérios centrais, foi exatamente a falta de, vamos chamar de víveres. Eles ficaram cercados e ilhados. Então, para a Segunda Guerra, se prepararam e o Brasil seria o celeiro. Como de hoje, a China está de olho no nosso celeiro e tudo mais, é a mesma coisa. Então, o segundo ponto é esse: o Brasil não é essa nação secundária, sem importância nenhuma durante a guerra. Ela foi disputada pelo eixo Roma-Berlim e foi disputada também pelos aliados, claro.
Bem, vamos pegar um outro ponto da guerra, é o aspecto que o nazismo era uma falsa direita. Era tipicamente uma falsa direita. Prototipicamente, até arquetipicamente, uma falsa direita. Então, o Dr. Plínio precisava de introduzir essa noção no legionário. Ninguém tratava do nazismo como uma falsa direita, tratava como um movimento político, um movimento, digamos, anticomunista. Até recordando, assim, eu creio que foi por volta de 1919, a Rússia, né, comunista, ela fez um chamado Pacto Comintern, K-O-M-I-N-T-E-R-N. Bem, Comintern, esse pacto era o pacto para a expansão do comunismo no mundo. Em 1936, a Alemanha, junto com o Japão, fizeram um pacto chamado Pacto Anti-Comintern. Quer dizer, o pacto seria o Pacto Anticomunista, 36. Bem, acontece que o Dr. Plínio, analisando o nazismo, ele via o nazismo não é anticomunista. O nazismo é igualitário. Bom, o nazismo é intolerantemente racista. O nazismo é totalitário, é centralizador, é igualitário. Então, qual é a diferença doutrinária entre nazismo de um lado e comunismo de outro? Bom, isso aí era mais ou menos afirmar o quê? Afirmar uma coisa que toda a mídia falava o contrário, que o nazismo era a grande força para conter o comunismo no mundo. E o Hitler até dizia se o novo Constantino novo Constantino. Novo Constantino. O nazismo tentou capitanear e desvirtuar as qualidades do alemão. É muito mais, eu acho que é até muito mais importante isso daí, porque o alemão é guerreiro. O alemão vê pouco a beleza da guerra. Não é? Então, não podia, jamais um movimento poderia entrar na Alemanha, vamos dizer, como o Hitler, por exemplo, se ele entrar como pacifista. Ele estava chocando de frente com a luz primordial alemã, entendeu? Então, aliás, você fala aqui e eu adianto um pouquinho aí. Mas hoje fica sendo uma espécie de overview, né, da introdução ao assunto da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e a Áustria perderam a Primeira Guerra e houve depois o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, as potências vencedoras impingiram a Alemanha, a Áustria, condições realmente humilhantes e erradas, sabe? Forçaram, como hoje se diz forçar a barra, não sei se usa essa expressão aí. Quer dizer, levaram a opressão, sabe, acima daquilo que seria razoável. Taxaram a Alemanha com cargas pesadíssimas e tudo mais. O Dr. Plínio aborda isso no Legionário e inclusive disse que o próprio Vaticano mostrava que essas condições eram insuportáveis, sabe? Os aliados poderiam ter criado uma situação, é um país derrotado, vai pagar as indenizações de guerra, mas nós não vamos destruir a Alemanha. Aí passaram do limite. Então criaram, primeiro ponto, criaram condições para que surgisse um líder na Alemanha que dissesse, não, nós vamos vingar o nosso povo. Entendeu? Esse foi um dos pontos mais, assim, vamos dizer assim, mais candentes, mais fortes, que o nazismo pegou. Não, nós vamos soerguer a Alemanha. Eu já falei aqui, então, da combatividade alemã. É real. O nazismo, então, precisaria capitanear essa combatividade. Combatividade e levá-la para onde? Para a crueldade. Então, você está vendo? Desviou, pegou uma qualidade e desviou para a crueldade. O nazismo foi cruel. Como o comunismo é cruel. Absolutamente desumano. Então, esse aí seria o segundo ponto. A Revolução Comunista na Rússia, ela gerou uma reação no mundo ocidental. Então,
era preciso que alguém capitaneasse isso. Quem deveria capitanear seriam as nações boas, não é? Então, o Hitler vai capitaneia isso, como eu disse assim, em 1936 ele fez um acordo com o Império Japonês, anti-Comintern, lançou-se como o grande Constantino, o grande campeão contra o comunismo. Então, você está vendo? Foi pegando pontos, até agora você está vendo, né? Não pegou ponto negativo da alma alemã, não. Pegou pontos positivos e os desvirtuou. Por isso que o Dr. Pino os chama de falsa direita.